Yeah. Pessoal, a gente estava tentando ver aqui sobre os microfones de vocês que estão abertos. Peço que quem esteja com o microfone aberto, desligue para não interferir no nosso áudio para os outros alunos, por favor. Pessoal, para nós aqui está no 100% da capacidade, tá? Se interfere, Luiz. Interfere, Luiz, porque acabam todos escutando e fica mais baixo o nosso som. Aqui não tem criança nenhuma ali. A gente está numa sala web e tem outros colegas em outra sala também dando o mesmo momento, né? Só que outro assunto. Talvez seja de outro aluno, então. Exatamente. Talvez, provavelmente seja de outro aluno que esteja com um áudio aberto. Tá, pessoal? Se puder nos... Pessoal, agora melhorou para vocês? Pararam de escutar as crianças, outros áudios? Luiz, nós já checamos, tá, Luiz? Aparentemente sim, melhorou o áudio? Ótimo. O nosso áudio aqui está 100%, tá, Luiz? Provavelmente era por conta de alguns alunos que estavam com o áudio aberto, tá ok? Melhorou? Ótimo. Beleza. A gente conseguiu fechar os microfones de vocês, tá, pessoal? Então vocês digitem por aqui, tá bom? Pelo bate-papo. Gente. Nós não temos mais o que fazer aqui, tá? Agora está melhor, Regiane? Sim? Melhorou? Perfeito, tá. Então. Nós já fizemos todas as configurações possíveis aqui, tá? A gente, como falou a professora Ariana, a gente já silenciou todos aí no áudio, então é para estar ok agora. Ícaro, aqui, apesar de nós estarmos um pouquinho distante do microfone, o áudio está 100%. Então, está aparecendo como se estivesse perfeito para vocês, apesar de vocês não estarem escutando dessa forma. E como para alguns agora está bom e para outros não, enfim, aí é uma questão que, infelizmente, a gente não tem muito mais o que fazer, tá bom, pessoal? Aí qualquer problema maior depois, pessoal, quem não consiga escutar muito perfeitamente bem, a gente envia o link, tá? Para que vocês consigam escutar a gravação após. Este encontro está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês, acredito que até amanhã, tá ok, pessoal? Tá bom? A gente vai tentar também falar um pouco mais alto para poder solucionar dentro do possível, né? Compete a nossa voz, tá bom, gente? Beleza, então tá, pessoal. Vamos começar então falando sobre a indústria 4.0, tá? Decolando para o futuro. Bem, pessoal, a professora Ariane tinha questionado até quem já ouviu falar sobre este tema, né? Se alguém tiver algum comentário, alguma consideração, já ouviu falar, sabe do que se trata a indústria 4.0? Você não, Eric? Mas provavelmente já ouviu falar das outras revoluções industriais, né? Regiane também não. Ariel também não conhece. Ok, pessoal, não tem problema, tá? É só pra gente ter uma ideia. Então, aqui a gente traz, no primeiro momento, a evolução histórica da Revolução Industrial. Só para vocês relembrarem o que ocorreu, né, no decorrer desses anos. Então, a palavra revolução ela significa mudança repentina e drástica. Ou seja, algo que acontece e transforma, né?
tanto o nosso meio social quanto econômico. Tá? As revoluções elas acontecem quando novas tecnologias ou novas maneiras de analisar o mundo provocam uma grande modificação nas estruturas sociais e nos sistemas econômicos, que foi o que eu falei agora anteriormente. Então, a primeira revolução industrial que ocorreu foi a era da mecanização. Provavelmente vocês lembram das aulas de história, quando lá vocês aprenderam que nessa era da mecanização foi quando passou da era da... quando era tudo manual ainda feito, para quando surgiu as máquinas, né? A mecanização. Conseguiu... A gente pode até citar como exemplo, complementando a professora Ariane, as locomotivas. Né? As locomotivas, elas eram basicamente movimentadas a vapor. Né? Então, aí nós tivemos um processo que auxiliou, né, na entrega de mantimentos às cidades. Né? Então, imagina, um processo que antigamente era feito à base de carroça, então, que por meio das ferrovias foi possível, né, levar suprimentos para as cidades. Então, esta foi a primeira grande revolução que nós tivemos, né, industrial falando. Até na própria agricultura, até complementando o professor Leonardo, antes dessa era da mecanização, era tudo feito muito... como é que podemos falar? De forma manual, muito manual, era muito mais difícil eles conseguirem plantar, tudo. Então, a mecanização auxiliou até nessa parte da agricultura mesmo, pessoal, tá? Facilitando... arcaico. O Paulo falou que... Isso. Exatamente, Paulo. Isso, perfeito. Brutal, exatamente, Érico, manual na agricultura. E a gente pode pegar como exemplo também a produção têxtil, né? Que nós tínhamos, enfim, nessa época, algumas máquinas, né, de madeira, enfim, que auxiliaram já na produção, né, enfim, da indústria têxtil, de forma um pouco mais abrangente, produzindo mais em menor tempo, não produzindo, digamos, como as nossas avós, né, gostavam de fazer tricotando, né? Então, só para vocês terem uma ideia desse processo inicial, que lá, né, lá no século XVIII já iniciou, digamos, essa tecnologia, entre aspas, né, que já foi facilitando, né, principalmente a vida das pessoas e também a questão do trabalho. Daí depois vem a era da eletricidade, que provavelmente todos se lembram quando ocorreu isso? Chegaram a ver isso na escola, provavelmente, né? Melhorou, Luiz? Maravilha. Bem, com a eletricidade, então, gente, ela basicamente possibilitou uma série de outras mudanças, né, nas nossas vidas. Né? Nesse período que foi de 1850, né, no período da Primeira Guerra Mundial, ele antecedeu basicamente o período que nós temos, que é o período da Era da Automação, de 1850 a 1970. O que nós tivemos nesse período? Eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já ouviram falar na época do colégio, né, o Fordismo, né, que era aquele período onde nós tínhamos basicamente a produção em massa, né, onde cada colaborador, cada funcionário executava durante o dia inteiro uma mesma função, né, e isso possibilitava o quê? Que nós tivéssemos basicamente uma mão de obra baixa, custo baixo, perdão, uma grande mão de obra ao custo baixo, fazendo com que nós tivéssemos grandes produções. O Fordismo foi um marco nesse processo, né, nessa era da automação. Por quê? Porque ele basicamente desenvolveu a linha de produção. Né? Hoje nós vemos ainda a linha de produção nas fábricas de veículos, né? Só que, claro, hoje em dia é tudo automatizado. Naquela época nós tínhamos basicamente o conceito da linha de produção, só que com a mão de obra, né, com funcionários, com pessoas. Então, vamos supor, eu, Leonardo, fazia o processo, vamos supor, de colocar a roda num carro. A Ariane pegava e colocava, vamos supor, colocava os faróis. Claro que já tinha, na era da eletricidade, a ajuda dessas máquinas. Uhum. Mas não conseguiam, por exemplo, formar um carro tão rapidamente como já na era da automação, e a ajuda do auxílio das máquinas, né, acabaram facilitando, né, agilizando todo esse processo. Grande parte da força mesmo de trabalho nessa época da automação era do trabalhador, e a eletricidade, com certeza, ela auxiliou muito nesse processo com as máquinas que existiam na época, né? Enfim, basicamente foi este período da era da automação, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que foi a questão do Fordismo, né, esse conceito, né, da produção em massa. E atualmente, né, nós temos a era dos sistemas cyberfísicos. O que seria isso?
Bem, hoje em dia isso está muito relacionado à tecnologia das coisas. O que seria a tecnologia das coisas? Bem, hoje em dia eu tenho aqui meu celular, né? Eu posso conversar, por exemplo, de trabalho com a Ariane, ela estando na minha casa, na casa dela ou na minha casa. Eu posso acessar a minha conta corrente, né, de onde eu estiver, consigo verificar o meu saldo bancário, acessar meu cartão de crédito, e por meio dessa tecnologia, ela foi sendo implantada basicamente, né, dentro das indústrias. Então, eu, por exemplo, consigo verificar como está a produção da minha empresa de qualquer parte do mundo, né, consigo intervir, que a gente vai ver um pouco mais adiante, consigo reconfigurar as máquinas da minha empresa de forma online, né, sem fazer com que pare uma linha de produção. Tá? Eu não sei se o professor Irene tem mais um complemento. Ficou claro, pessoal, que o professor Leonardo acabou de falar. Eliane levantou a mão, gostaria de fazer alguma pergunta? Pode falar. A gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas é exatamente esse o ponto, pessoal. Vocês vivem, né, nessa nova era, então provavelmente vocês devem perceber que tudo é muito rápido atualmente, né? Então, cada vez mais a tecnologia vem para facilitar também as nossas vidas. Exatamente, Luiz. Nanotecnologia está totalmente ligada a essa nova revolução industrial, que é a quarta. O Ícaro chegou a comentar sobre a primeira, segunda e terceira revolução industrial, Ícaro. Foi exatamente o que nós acabamos de falar anteriormente, antes dessa era atual, né, que é dos sistemas cyberfísicos, internet das coisas. Onde este é um período, nessa quarta revolução industrial, é uma era em que a tecnologia, as máquinas possuem um papel cada vez mais de protagonismo, digamos assim. Aí é uma questão que a gente também vai chegar daqui a pouquinho, que é a questão, poxa, e o trabalhador, e o colaborador, e o profissional, onde é que ele vai entrar nesse espaço? Será que cada vez mais ele vai perder espaço, né? Cada vez mais vão ter máquinas, né, ocupando o lugar de seres humanos? Bem, isso é uma questão que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ao mesmo tempo que tem, digamos, o seu lado negativo, também tem muita questão de oportunidades, né? Então, cada mudança gera novas oportunidades e o profissional ele tem que estar preparado para se adequar a esses momentos, ok? Exatamente. A Regiane trouxe que tem drones com câmera hoje em dia. Então, a gente pode perceber que tudo muda muito rápido. E todas as mudanças, né, nessa nova era são muito ágeis. Então, a gente percebe que lá, desde a primeira Revolução Industrial até a terceira, houve vários anos de desenvolvimento até acontecer essas mudanças de estruturas sociais e econômicas. E atualmente a gente percebe que isso a cada ano muda mais. Então vocês conseguem perceber isso, pessoal, conseguem analisar, ter esse olhar sobre essas mudanças. Conseguem perceber como tudo evoluiu muito rápido, por exemplo, nesses últimos 5 anos. Se a gente pegar esses últimos 5 anos, a gente vai perceber a própria internet, de repente, não era todo mundo smartphone que tinha acesso a um smartphone com internet, conseguiria, por exemplo, estar falando com uma pessoa via internet, via, por exemplo, WhatsApp, do outro lado do mundo, falando, de repente, com algum amigo que mora agora em outro lugar. Então, tudo evoluiu muito rápido demais. Sim, Paulo. O Paulo Exatamente, Paulo. Tremendo computador. E o que menos se utiliza no celular é a principal função dele, que é ligar para alguém. Né? A gente faz inúmeras coisas. Eu, meu celular, por exemplo, eu utilizo muito para acessar minha conta bancária, para ver saldo do cartão de crédito. Claro, utilizo o WhatsApp, mas enfim, é difícil a gente ligar para alguém hoje em dia, né? Geralmente, se a gente vai ligar para alguém, vai ser uma chamada de vídeo, provavelmente, exatamente. Não vai ser uma ligação. Então, ou vamos mandar um áudio. Então, assim, nós como pessoas, né, nossa pessoa, a gente tem mudado o nosso comportamento e as empresas, claro, elas têm que acompanhar essa tecnologia, porque a tecnologia, justamente, ela traz benefícios para a nossa vida profissional. Né? Ela traz mais agilidade, a gente consegue ter um tempo de resposta mais rápido com o cliente. Então, tudo isso é muito benéfico. Imagina, se na nossa vida a gente consegue ter praticidade, então imagina utilizar essa tecnologia na nossa vida profissional. Não somente na parte da indústria, nós falamos de modo geral. De modo geral, comércio, varejo. Na logística, por exemplo, né? Nós temos sistemas que fazem a gestão do transporte. Uma empresa que a gente consegue verificar quanto, vamos supor, um caminhão meu está utilizando, está gastando de combustível por quilômetro rodado, quando eu tenho que realizar manutenção de determinado veículo. Então, eu consigo ter uma gestão
do meu negócio, falando especificamente do transporte, de forma única num sistema integrado. Então, a gente tem todas as informações de forma online, sem ter que lançar dado por dado no planilha de Excel. Então, a tecnologia das coisas que nós chamamos, ela está de modo geral. Eu posso ter, por exemplo, um aplicativo onde eu posso gerenciar o meu negócio, verificar quanto eu tenho, por exemplo, este mês eu vendi tanto, eu tive tanto de gasto. Então, isso está em tudo que a gente faz. A Camila chegou a trazer entrevistas de emprego por Skype. A gente vê, realmente, Camila, tem muitas empresas, até empresas internacionais, que acabam contratando profissionais aqui para trabalhar via home office, quando isso existiria alguns anos atrás. E a pessoa acaba trabalhando aqui do seu próprio país, não precisando se deslocar para outro, e aí recebendo por esse trabalho feito para essa empresa estrangeira. Até um exemplo nisso que a Camila falou. Eu tenho um primo que, enfim, ele é brasileiro, ele mora no Canadá. Em 2015 ele veio fazer o casamento dele aqui no Brasil. Ele morava no Rio de Janeiro, veio visitar as mulheres dele. Na verdade, ele morava no Canadá, mora no Canadá, veio visitar as mulheres do Rio de Janeiro e fez o casamento lá. E nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de trabalho na Ambev. A Ambev, enfim, apesar de ser uma empresa brasileira, ela tem uma atuação internacional, é uma multinacional. Bem, ele acabou fazendo uma entrevista, né, a empresa, se não me engano, a unidade dela era no Canadá, e ele fez a entrevista aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por Skype. E no fim ele acabou sendo contratado, fez as outras etapas no Canadá, quando ele retornou para a casa dele no Canadá, e acabou sendo contratado. Imagina, ele é brasileiro, mora no Canadá, veio para o Rio de Janeiro para se casar, fez a entrevista na Ambev e foi contratado. Então imagina a questão da dinâmica para isso. Imagina se fosse um tempo atrás, quando a gente poderia, né, ter esse dinamismo para poder, de repente, participar de um processo seletivo. Esse tempo eu até ouvi uma entrevista com um jornalista, enfim, esportivo, e ele contando que o processo na época, vamos supor, na década de 90, processo de contratação de jogadores, para entrar em contato com algum dirigente, era tudo muito complicado. Tinha que mandar carta, para ligar era complicado, porque não tinha muita linha telefônica. Então, hoje em dia, imagina, a gente só não conversa com alguém se a gente não quer, porque a gente sempre dá um jeito, né? O Eric traz aqui as sofisticações de máquinas que não tem muitas pessoas qualificadas para o seu funcionamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses novos profissionais, que na realidade hoje em dia a gente precisa, na realidade o mercado precisa, né, de pessoas qualificadas para outras áreas também, de repente para cuidar dessas novas máquinas, né, que vão substituir alguns trabalhos manuais. E por vezes a questão também não é só técnica. Às vezes a questão principal para uma empresa contratar alguém, vamos supor, o Leonardo não tem, vamos supor, um conhecimento técnico, ele não tem para, vamos supor, operar determinado sistema. Mas vamos supor, o Leonardo, eles possuem uma visão geral, uma visão sistêmica, já trabalham com outros sistemas, possuem dinamismo, possuem proatividade. Então, muitas vezes essas atitudes elas acabam sobrepondo esses conhecimentos. Porque isso a empresa pode pegar e investir, dependendo do perfil do profissional. Então, são situações também que a gente tem que pensar, não somente nas questões das competências técnicas. Até porque tudo é muito novo, né? Exatamente. O Leonardo traz, então, na realidade, não existem profissionais qualificados para existir, por exemplo, num sistema novo que recém foi implantado. Mas existem profissionais que estão, de repente, aptos, né? No sentido de repente, conseguir ter essa visão de mudança, de querer, né, aprender o novo. E as empresas estão investindo nesses profissionais, pessoal. E o mercado também vai trazer novos cursos. E a gente pode até trazer um exemplo assim, vindo para a nossa realidade, para a minha realidade da Ariane. Né? Nós que somos profissionais que trabalhamos basicamente com educação à distância. E essa é uma área que ela é nova. Né? Então, vamos supor que uma outra escola nos ofereça uma proposta de trabalho para ajudar a desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o ambiente que vocês estão trabalhando agora conosco. Poxa, vocês estão cada um na casa de vocês assistindo uma palestra web. Então nós, apesar de a gente não ter experiência em desenvolver um ambiente virtual, a gente sabe operar porque a gente trabalha com o ambiente virtual. Nós sabemos como funciona, nós entendemos até um pouco de como funciona a configuração desses sistemas. A professora Ariane, que, por exemplo, conseguiu ajeitar a questão do som.
porque ela já tem experiência. Ela não sabia o que era exatamente tinha que fazer, mas foi catando, né, Ari? Porque ela já tem uma noção de como é que funciona o ambiente virtual. Então, tudo isso é um auxílio, né, já é um ganho, né, em relação aos demais profissionais. A gente já está, digamos assim, na ponta de uma nova tecnologia. Realmente, o Eric traz aqui sobre o crescimento do EAD. Bom, o crescimento do EAD tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né, pessoal? Quando que a gente conseguiria, por exemplo, todos vocês de vários lugares do país estariam todos reunidos numa mesma sala, conversando, trocando experiências, a gente trazendo uma palestra para vocês. Imagina, antigamente, pessoal, a gente via cidades do interior, por exemplo, muito afastadas, que não tinham escolas ou universidades, cursos, né, na sua cidade, e a pessoa tinha que se deslocar até um outro local ou uma outra cidade, às vezes capital, para conseguir, né, ter esse desenvolvimento profissional e pessoal também. E hoje em dia, pela internet, agora estão todos conectados, nós conseguimos chegar a qualquer local do mundo, inclusive. Nós já tivemos, inclusive, alunos do Japão, por exemplo. Então, quando que a gente poderia imaginar que isso ocorreria em tão pouco tempo, né? Se a gente analisar esses últimos 10 anos, tudo isso se desenvolveu. E o crescimento do EAD cada vez cresce mais. Inclusive por isso, né? Por vocês estarem em qualquer momento, em qualquer lugar, e a gente conseguir estar fazendo essa troca. Eu até vi que os alunos estão falando a respeito da questão da profissão de algumas profissões, né? Até de professor, que são profissões que vão acabar. Olha, assim, uma opinião, eu não sei o que a Ariane pensa sobre isso, mas é uma opinião assim bem pessoal. Eu acredito que, como qualquer outra área, os profissionais dessas áreas vão ter que se adequar, né? Assim como, por exemplo, o Uber se tornou um concorrente dos taxistas, eles tiveram que se adequar, tiveram que desenvolver um aplicativo próprio. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns aplicativos de taxistas que a classe desenvolveu. Eles tiveram que trocar a frota, tiveram que qualificar o seu atendimento. Então, acho que a gente vai ter que se adequar, de alguma forma. Então, assim, essa questão que vai acabar as profissões, eu não acho que é por aí. Eu acho que a gente vai ter que se adequar. De repente, tem que ter uma adaptação, pessoal. Um novo olhar sobre essa profissão. Até porque, por exemplo, falando do professor, né? Eu já realizei, por exemplo, cursos online que eu realizava atividade, tinha uma resposta automática ali. Só que a questão de ter a oportunidade de conversar com um profissional capacitado, ter uma orientação, saber que tem uma pessoa do outro lado com uma experiência e que vai saber lidar com seus anseios, com as suas dúvidas, poder lhe atender de acordo com o seu nível de conhecimento, nível de experiência, é um diferencial, né? Então, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, aqui no Senac a gente tem esse fator que é o tutor, justamente para isso, para que vocês não tenham uma situação mecanizada. Então, imagina vocês terem um momento como esses com, digamos, com uma aula gravada, simplesmente, né? Então, a gente vai poder ter essa conversa. Eu não poderia conversar com você sobre a questão do corretor, até fugindo um pouco do nosso assunto. Então, isso permite que a gente consiga ter flexibilidade, coisas que uma máquina nem sempre vai poder ofertar. Então, o ser humano, mesmo que ele tenha que se adaptar, ele acaba sendo um diferencial ainda, né? Porque ele tem justamente essa questão que as máquinas não têm, que é a questão da flexibilidade, da questão de saber lidar, né, com cada aluno. Tá, ok, gente? Então, falando de maneira um pouco geral e fugindo um pouquinho também da nossa área da indústria, mas é bem por aí, tá ok? Vamos continuar então, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre produção em massa, que nós já trouxemos, o professor Leonardo trouxe do Fordismo, né? Que foi quando surgiu a produção em massa. Época da mecanização. Exato. Que daí, imaginem que antes levava muito tempo para se produzir um carro. E a partir da produção em massa, na era da mecanização, acabou que acabou que era muito rápido, muito mais rápido esse processo, né? Então, hoje em dia a gente vê quantos carros não são feitos em horas. Isso. Né? Então... E na época do Fordismo nós tínhamos assim, nós tínhamos a produção de uma grande quantidade de veículos, só que era tudo igual, né? Nós tínhamos o Ford T, que foi o primeiro modelo da Ford, que eram, digamos, aqueles Carambec preto, eram todos do mesmo modelo, todos da mesma cor, e é um preço, se não me engano, era $100 na época. Era um valor que era acessível para os trabalhadores da época. Só que imagina hoje em dia,
a gente todos terem um carro igual, né? Ou todos terem a mesma roupa, terem o mesmo óculos, né? Isso não faz com que a gente possa mostrar o que nós somos, o que nós representamos, o modo que nós pensamos. Então, naquela época, o Ford conseguiu oferecer, conseguiu popularizar, né, um veículo, né, a um preço baixo, só que em contrapartida nós tínhamos trabalhadores mal remunerados, né, trabalhadores que realizavam sempre a mesma atividade. Então, com o tempo, isso foi sendo revisto por conta da questão de lesões repetitivas, né, por um esforço repetitivo que os funcionários acabavam tendo lesões, né, a questão também que as próprias máquinas. Antigamente, pessoal, por exemplo, se eles iam parar uma produção para modificar algo, para modificar, por exemplo, um parafuso que seja, já parava aquela produção por muito tempo, eles tinham que reconfigurar, então levava muito tempo para conseguir produzir algo diferente. Para mudar a cor de um veículo tinha que parar toda a linha de produção. Tudo era totalmente diferente. Hoje em dia não, né, pessoal? Hoje em dia a gente vê que com uma máquina o colaborador vai ali, troca a cor, muitas vezes é digital, e na mesma hora o próximo carro que vai passar já vai ser pintado de outra cor. Não tem uma parada de produção. Vocês entendem? É tudo muito rápido, muito dinâmico. Imagina uma linha de produção parada, é perda de dinheiro para a empresa, né? Então, hoje em dia, com a indústria 4.0, de maneira online, o operador da máquina, o gestor, ele consegue simplesmente alterar, reconfigurar. Agora eu vou colocar, vamos supor, nós temos na GM ali os carros da linha Prisma. Vou alterar ali os carros da linha Prisma, cor vermelha. Então não precisa parar a linha de produção, vai sendo tudo de forma automatizada. E hoje em dia a gente está só dando um exemplo, por exemplo, da cor, mas inclusive modelos de carros ao mesmo tempo. Está fazendo um Prisma, daqui a pouco já pode estar fazendo um outro modelo. Então tudo é muito dinâmico, muito rápido, muito ágil. Tá? Eu vi que a Maria falou aqui sobre, mudando um pouquinho, ela está falando ainda sobre as locações, né, Maria? Sim, algumas imobiliárias, Maria, já estão fazendo, né, esse processo de fazer a locação, vendas, tudo pelo celular. Mas como existe ainda um processo muito burocrático por parte, por exemplo, de bancos, de financiamentos, acaba que isso não consegue ser mais ágil, né? Hoje em dia nós até temos algumas tecnologias similares, né, isso que em relação ao que a Maria está dizendo. Nós temos aqui, por exemplo, os Zap Móveis. Temos. Que Zap Imóveis, né? Que basicamente a gente consegue, por meio do aplicativo, verificar quais são os imóveis de acordo com o nosso desejar. Quero um imóvel, perfil, quero imóvel até 300 mil reais, na região de Porto Alegre. Né? Então nós já temos alguma coisa nesse sentido, mas como falou a professora Ariane, tem muitas partes envolvidas que acabam burocratizando esse processo, né? Mas acredito, pessoal, que isso é por pouco tempo. Porque todos têm que se adaptar nessa nova era. Exatamente, porque até, vamos supor, daqui a pouco surge um banco que simplifica um processo de financiamento, né? E os demais bancos também do país vão ter que se adequar à situação, porque realmente é um processo bem burocrático. Regiane, não acredito que nós iremos virar robôs, por exemplo, como você colocou. Acredito que a gente vai se focar em outras coisas, né? A nossa atuação, a gente até vai falar um pouco mais adiante sobre isso. Com o tempo, né, o profissional ele vai ter que não ficar tão focado na operação em si, vai ter que investir de repente numa área mais estratégica, investir em liderança. Então a gente vai ter que se adequar, né, porque esse novo mercado já está aí chegando. Rita, você gostaria de falar? Eu vi que você levantou a mão. O Luiz traz que a quarta revolução industrial terá um impacto mais profundo e exponencial. Se caracteriza por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. Exatamente, Luiz. Perfeito. Ótima definição. É exatamente isso. Luiz, agora a inovação começou a ser introduzida no nosso país, né? A gente vê países já desenvolvidos, como a Alemanha, por exemplo, que já está em um outro patamar. Mas nós estamos indo, pessoal. Estamos indo atrás. A Alemanha iniciou esse processo em 2011, então imagina, já faz quase 10 anos. Então a gente está bem no início, a gente está falando sobre a indústria 4.0 há 2 anos, 1 ano, né? Então é algo bem recente no Brasil. Algumas empresas já estão adotando esse processo. Então alguns já trouxeram como imaginam o futuro. Alguém mais gostaria de comentar sobre o que vocês imaginam?
Vocês acham realmente que vai haver essa integração, né, entre máquina, né, e ser humano? Ou vai ser só o robô que vai tomar conta, né, que nem a professora Ariane ia falar e eu acabei interrompendo. Regiane, na realidade você traz aqui da tecnologia na produção dos carros. É que isso vai além, né? Isso vai desde os estudos em relação ao material utilizado, desde as empresas, as concessionárias, as indústrias, as montadoras acabam utilizando um material mais barato para conseguir, né, vender pelo valor mais em conta, né, para a população. Então é um pouco de tudo aí, não é só a tecnologia, né, nesse caso. É uma questão mais assim de insumo, né, do que é utilizado para produzir o veículo, né? Então não é uma questão assim, digamos, tanto do processo de produção. Exatamente. É mais uma questão que falou a professora Ariane. De repente pode ser um veículo popular que tenha um custo de produção mais baixo. Né? Sem contar que o Brasil, por exemplo, pessoal, se a gente for falar do nosso país, nós vemos que os impostos são muito altos, né? Então, acaba que muitas vezes, por exemplo, as montadoras acabam utilizando um material ou uma técnica, né, mais barata para conseguir suprir, né, esse valor e oferecer a nós, todos cidadãos, valores mais menores, né, mais atrativos. O Ícaro traz aqui como toda essa tecnologia afeta na prática logística. Pode falar. Assim, Ícaro, até eu sempre utilizo esse exemplo da Netshoes para os meus alunos, enfim, mas eu acho que é um exemplo que exemplifica bem isso, né, da redundância. Né? Hoje em dia, por exemplo, né, a Netshoes é uma empresa que possui centros de distribuição espalhados no país. Né? Então, eu que moro aqui no Rio Grande do Sul, se eu for comprar um tênis pela Netshoes, automaticamente o sistema interno deles, o sistema de pedidos, ele vai identificar onde é a minha região. O Leonardo está comprando um tênis lá de Porto Alegre, né, comprando pelo site, na residência dele em Porto Alegre, e automaticamente o sistema vai verificar qual CD, qual centro de distribuição mais próximo à minha residência. Né? Então, esse produto que eu comprei, ele vai vir no caso do Paraná, que é onde tem um centro de distribuição, né, onde viria para minha residência por ser o centro de distribuição mais próximo. Com isso, eu ganho em tempo. Né? No caso, o meu produto vai chegar no menor tempo possível até a minha residência. Então, a tecnologia, falando de modo geral, ela já auxilia a logística nesse sentido. Então, por meio do sistema informatizado, integrado, a empresa ela já verifica automaticamente qual o local mais próximo que tem o produto que o cliente está comprando. Tá? A gente vê, por exemplo, pessoal, agora exemplos mais banais, próprios rastreadores em caminhões, que a empresa consegue analisar onde o caminhão está indo, por exemplo, as empresas de logística, se vai conseguir entregar no tempo correto, por que foi desviada a rota. Então, existe, né, um acompanhamento muito maior. Nós temos, por exemplo, outro exemplo, pensando na logística também, os Correios, eles têm agora, não sei se vocês conhecem, que é o Correio Log, que inclusive auxilia os pequenos empreendedores que recém começaram os negócios, não tem onde guardar seu estoque. Então, eu, como pequena empreendedora, não tenho onde guardar meu estoque, eu vou lá nos Correios, vou pagar, claro, um valor por mês, né, por esse serviço, posso deixar minha mercadoria lá, posso ter, por exemplo, o meu site, o meu consumidor comprar e eu mandar uma mensagem ali via sistema para os Correios e falar, o produto A deve ser enviado para tal endereço. Então, é algo que é automático, pessoal. Graças a toda essa tecnologia que evoluiu. Então, eu não preciso nem ter um espaço, por exemplo, para estocar o meu produto. Não sei se vocês já conheciam também esse exemplo. Até complementando a professora Ariane, né, isso, essa possibilidade dos Correios, por exemplo, é muito utilizada para pessoas que possuem, por exemplo, uma loja online, possuem lá uma página no Facebook, né, então a pessoa não tem conhecimento de gerenciamento de estoque, né, não tem know-how em entrega de produtos, né, então eles vão basicamente fazer uma parceria com os Correios que vai fazer, com base no seu know-how, toda a gestão do estoque, então tudo que entrar de pedidos para essa empresa, eu vou ter o parceiro, no caso seria um parceiro terceirizado, que é os Correios,
que realizaria a gestão do meu estoque, realizaria a entrega dos produtos. Isso faz com que eu possa focar nas vendas da minha loja. Além disso, eles têm um próprio sistema, né? Que é o que facilita também para... É um sistema integrado entre, no caso, vamos por a minha empresa e os Correios. Tá? Vamos ver o que mais que trazem. Deixa eu até só voltar, o Luiz tinha falado da questão se teremos um mundo de startup, né? Até assim, a conceitualização está correta em relação ao indústria 4.0. Em relação à questão do mundo de startup, Luiz, assim, hoje em dia, né, as startups elas estão cada vez mais disseminadas. Por quê? Porque elas trabalham muito em parceria com essas grandes empresas. Né? Até hoje eu estava lendo um artigo a respeito da Randon, que é uma empresa que produz reboques, enfim, para caminhões, e produz caminhões em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma empresa que foi muito impactada com a crise que nós tivemos recentemente no país. E o ano passado a empresa teve um superávit enorme. Né? Se não me engano, foi em torno de 137 milhões. E por que isso? Porque a empresa soube se readequar, apesar da crise ela investiu, ela começou a investir em startups, e essas empresas, basicamente, as startups, elas começaram a pesquisar o quê? Pesquisar tecnologia, buscar novas metodologias de montagem, de produção, a fim de minimizar custos. Então, a startup, eu não sei se nós teremos um mundo de startup, mas as startups elas estão cada vez mais próximas às empresas, justamente para auxiliá-las nesse mundo de tecnologia, de inovação, para que elas possam sempre se adequar e buscar novos resultados junto aos seus clientes. Né? Faculdades como a PUC, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eles têm um centro, que é o TecnoPUC, que basicamente é o embrião para empresas que estão iniciando, que são essas startups. Né? Então, cada vez mais as empresas estão investindo nas startups para ter um retorno em termos de tecnologia, porque basicamente nas empresas trabalham o quê? Trabalham estudantes que estão cada vez mais ligados em tecnologia, com ideias bem novas, então cada vez mais elas vão crescer nesse sentido. E elas são dinâmicas por serem startups, serem empresas ideias que estão em testes, elas não vão mudar a essência, pessoal, mas as ideias elas são reconstruídas conforme o ambiente econômico, social do momento. Então esse é o fator que de repente faça surgir cada vez mais startups. Uhum. E qual é a nova realidade? A gente já comentou aqui um pouquinho sobre a nova realidade, né? Por exemplo, aqui nós temos uma imagem onde um colaborador consegue coordenar a máquina através do seu tablet. Então, pessoal, como a gente já comentou anteriormente, a gente consegue, por exemplo, não estar na empresa e conseguir controlar gerenciar toda a linha de produção, seja um sistema, seja uma máquina, por exemplo, como aqui a imagem mostra. Então, essa é uma realidade que está cada vez mais implantada na maioria das empresas atuais. E até complementando, assim, talvez até seja me adiantando um pouco, outra questão, né, da indústria 4.0. Além da situação do gestor poder gerenciar o seu negócio em qualquer localidade, as máquinas também da indústria 4.0 elas vão criando inteligência. Então, vamos supor que ocorre algum problema na linha de produção, né? E vai lá, o supervisor vai lá e ajusta, e a máquina ela vai adquirindo esse conhecimento. Então, na próxima vez que ocorrer algum problema na linha de produção, a máquina vai conseguir se reestruturar, resolver o problema de maneira sozinha, sem que isso afete a linha de produção. Ela basicamente armazena esse conhecimento numa nuvem. Então, se ocorrer novamente, ela vai, digamos, se lembrar e vai resolver de forma sozinha. E com o tempo também, conforme vão ocorrendo algumas situações, as máquinas vão, como eu falei, adquirindo essa inteligência. Então, se ocorrer algum outro problema, elas podem conversar entre si e resolver em conjunto, como se fosse uma equipe. Aí vocês podem questionar novamente, poxa, e o papel da pessoa, do profissional nesse sentido? Bem, o papel do profissional aí vai ser basicamente criar cada vez mais novas tecnologias e cuidar, verificar, né, até que ponto os processos estão sendo corretos e buscar cada vez mais novas alternativas que possam impactar no ponto final, que até é o cliente. Porque a máquina vai fazer todo esse processo, mas precisa ter uma pessoa lá olhando para ver se está tudo ok, tudo direitinho, e desenvolvendo esses próprios sistemas das máquinas. Por isso que é importante que realmente qualificar-se. Então, afinal, quem comanda?
somos nós, né, pessoal? Somos nós, seres humanos, continuamos comandando as máquinas, tá? Mas foi isso como a gente comentou, o professor Leonardo comentou. Elas vão fazer basicamente o que a gente, digamos, eu não gosto de usar esse termo mandar, mas basicamente a gente vai sempre buscar tirar o maior potencial possível das máquinas e buscar sempre dentro do conceito da inovação, que é o que? Sempre buscar uma nova função para algo que já existe, então a ideia é sempre melhorar. Nós vemos a impressão 3D. Eu não sei se todos já conhecem a impressão 3D. Então, essa nova era nos trouxe mais esse potencial, digamos assim. Hoje nós vemos que, inclusive, acho que adiantando um pouco também, sobre o que falaremos, temos hospitais, não aqui, né, no Brasil, eu não conheço nenhum caso, já fez a impressão, inclusive, de órgãos. Isso, então, de braços, Imaginem, pessoal, quando que isso iria acontecer? E olha só, está ajudando até na área da saúde mesmo. E até nós temos empresas já que utilizam o conceito da impressão 3D para produzir, para construir uma casa. Né? Que, óbvio, seria algo muito maior, que vai cimentando ali as paredes, enfim. Então, é a questão bem do conceito da inovação, que é pegar um conceito que já existe e dar uma nova função para ele. Né? Então, neste caso, o conceito da impressão 3D, passando por uma dimensão maior que a construção de uma casa, por exemplo. Bom, os benefícios para a cirurgia, eu cheguei a trazer anteriormente, né? Por exemplo, que é a impressão de órgãos, a impressão de braços, por exemplo, de membros. Além disso, né, pessoal, a gente pode ver, vamos pensar numa pessoa que tinha infarto, por exemplo, tá, alguns anos atrás. Era tudo feito manualmente pelos médicos. Eles faziam... eles acabavam fazendo uma operação sem conseguir enxergar aonde estava. Estão escutando? Acho que agora voltou. Vocês chegaram a escutar as últimas colocações? Que estava reconectando aqui. Não? Ok, então. Então, vou repetir rapidinho, então. Sobre os benefícios para a cirurgia. Como a tecnologia influenciou, né? As próprias cirurgias, hoje em dia, elas são feitas muitas com câmeras, eles conseguem visualizar onde eles estão mexendo dentro do corpo humano, né? Então, favoreceu, inclusive, os médicos, né? A gente em si, porque... E até complementando também, por meio desse próprio conceito da indústria 4.0, né, da tecnologia das coisas, é possível o médico realizar um procedimento cirúrgico e o paciente, ele estando do outro lado do mundo, por exemplo, né, de forma remota, ele pode simplesmente realizar um procedimento cirúrgico em seu paciente, né, como se fosse, digamos, um videogame. Né, por meio, digamos, de um joystick, ele realiza o procedimento cirúrgico. Então, a tecnologia, ela traz benefícios, né, não somente na questão da indústria, né, na questão do meu trabalho aqui, eu e da Ariane, na apresentação, mas também na saúde em diversas outras áreas, como a gente mencionou anteriormente. Aqui tem a questão da customização que nós falamos, né, a gente comentou a questão do Fordismo, né, que eram veículos todos iguais, né, carros pretos. Então, imagina a gente não poder ter a capinha do celular da maneira que a gente gosta. Imagina, por exemplo, a Ariane não poder ter o iPhone dela, que ela gosta, ou vamos supor, eu ter um iPhone também, não seja uma marca boa, é uma marca boa, mas vamos supor, eu quero ter um telefone da Samsung. Eu vou poder ter, então, cada pessoa pode representar o seu modo de ser por meio de qualquer produto. Então, isso, enfim, a tecnologia ela permite cada vez mais rápida, mais prática trazer isso para os seus clientes. E nós mesmos, né, pessoal, acabamos desenvolvendo mais preferências, né, desenvolvendo tudo isso e fazendo com que cada vez mais tenha essa inovação, né, de todos os produtos. A manutenção, como o professor Leonardo acabou falando, adiantando, bastante. Então, as máquinas, elas conseguem se autogerir, digamos assim, no sentido de, ok, já ocorreu um problema, eu entendi que esse problema se soluciona dessa maneira,
agora ocorreu novamente esse problema, então eu vou efetuar tal reprogramação. Então a máquina não entende isso e ela acaba fazendo isso, ok? Então ela consegue conversar com outras máquinas, por exemplo, através do sistema integrado, né, da empresa. Elas são basicamente interconectadas, né, e trocam comandos entre si. Exatamente, Rita. A Rita trouxe o exemplo das Havaianas, que antigamente existiam 2 ou 3 cores. Exato, então foi se desenvolvendo isso em todo mundo, né? Esse querer ser diferente, de ter o seu gosto, a sua preferência. E a marca cresceu muito com isso, né? Exatamente. Então é bem legal a gente conseguir analisar essa evolução e o porquê, né? Aqui a gente traz o exemplo da conectividade. Então, é a conectividade entre as próprias máquinas, entre o sistema. Então, a conectividade entre, por exemplo, os smartphones, como o professor Leonardo falou, que a gente pode controlar, não estando, por exemplo, na empresa. Então, é uma conectividade geral mesmo, pessoal. A gente consegue verificar, por exemplo, quanto eu estou perdendo com a minha linha de produção parada, por exemplo. Então, os sistemas conseguem digamos, usar os dados e calcular quanto eu estou perdendo de dinheiro, o quanto isso vai impactar, por exemplo, falando da indústria automobilística, quanto isso vai impactar, por exemplo, as concessionárias que estão aguardando os veículos, ou os clientes que já compraram seus veículos estão aguardando, né, qual o tempo de atraso das entregas, por exemplo. Então é uma cadeia, né, que vai sendo prejudicada caso haja algum erro, né, algum problema nesse processo como um todo. Exatamente, Luísa. A tecnologia da inovação também passa pela mecatrônica. E o perfil profissional, então, pessoal? Como é que vocês acham que fica o perfil profissional dessa nova era? Exatamente, Rita. Quando existe as máquinas devem checar aqui onde estão os erros. A gente pode ver, né, pessoal, pelos próprios computadores, quando acontece algum erro, ele acaba nos dando algumas sugestões do como a gente pode resolver. E agora sobre o perfil profissional, pessoal, vocês têm alguma sugestão de como vai ser? Considerando tudo que a gente falou até agora, né, como é que você imagina que vai ser o perfil do profissional, né, futuramente, já no ano hoje, né? O que é que vocês imaginam, né, de como a gente vai ter que se adequar, né, a todas essas mudanças? Também, Rita. A Rita tinha falado anteriormente sobre estar sempre se atualizando, muita pesquisa, estudo. Atualmente, né, pessoal, a gente não... já faz algum tempo, né, que nós temos que estar sempre buscando uma evolução. Porque tudo evolui tão rápido que se nós não buscamos isso, acabamos ficando para trás. Então, isso não vai mudar, muito pelo contrário, vai cada vez aumentar mais. Então, um profissional vai ter que ter uma visão técnica, ser multidisciplinar, porque a gente não vai acabar efetuando somente como é que eu posso explicar para vocês, uma função, de repente ele vai unir várias funções dentro do seu cargo. Basicamente, a gente também tem que aliar basicamente tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia no nosso trabalho, né? Então, por exemplo, professor, eu não tenho nenhum conhecimento em inovação, não sei lidar com tecnologia no trabalho, da forma que vocês falam. Mas, poxa, quem é que hoje em dia não opera um aplicativo, não tem rede social? Então, a gente pode, né, trazer esses conceitos para o nosso trabalho, né? Então, assim, de que forma a gente pode se atualizar, se manter atualizado? Bem, procure sempre acompanhar, né, o que há de novo em termos de tecnologia, inovação, o que tem de novo na área de vocês, né? Se vocês querem trabalhar com logística, com administração, o que tem de novo na área de vocês? O que as empresas que vocês admiram possuem de novo? O que elas estão realizando? E os profissionais que vocês admiram estão realizando, estão compartilhando nas redes sociais. Então, assim, hoje em dia a informação ela está disponível onde nós quisermos. Então, só basta a gente querer
acessar essas E informações. de forma gratuita, né, pessoal? Então, vocês conseguem acessar muitas informações de forma... entrando na internet, pesquisando nas próprias mídias sociais, às vezes até seguindo, por exemplo, alguém que vocês... algum profissional que vocês gostem ou que vocês admirem, empresas que vocês também admirem. Sigam nas redes sociais, sigam, pessoal, LinkedIn, Facebook, né? Porque o conhecimento está aí. Tá? A Camila até questionou com relação à questão da segurança do trabalho. Olha, Camila, assim, o ideal, né, até não sei se você já está inscrita no curso de segurança do trabalho, até confesso que para você ter um norteador melhor em relação ao seu curso, você pode conversar diretamente com seus professores, né, por meio do ambiente virtual, mandando mensagem. Provavelmente eles vão saber quais são os cursos e para onde está evoluindo a profissão. Exatamente. Tá? Porque nós estamos sempre atentos a isso. Aí você pode conversar, basicamente enviando uma mensagem para o tutor ou participando também dos momentos online. Tá ok, Camila? Eles vão poder lhe passar de forma mais assertiva, né, quais são as mudanças nessa área de vocês. Tá ok? Com certeza, Luiz, tudo vai se adaptando, né? Então, na realidade, com toda essa evolução, vai ter que existir uma adaptação, inclusive, do governo, do país, né? Em si. Para essas mudanças, né, claro que as empresas elas têm o papel, né, próprio de mudança, mas claro que o Estado, o governo, eles têm que dar subsídio para isso, eles têm que dar uma estrutura, como, por exemplo, até o Luiz falou a questão da internet. Né, quando ocorreu a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, muitos jornalistas tiveram dificuldade de acesso à internet porque nós não tínhamos uma rede 4G Exatamente. de qualidade no país. Né? Então a gente tem que oferecer essa estrutura qualificada para as empresas para que elas possam cada vez mais desenvolver novas tecnologias. Então é um processo que o ideal é que governo, né, Estado e iniciativa privada trabalhem de forma conjunta, porque a sociedade como um todo vai ser impactada de forma positiva em relação a isso. Pessoal, outra coisa que é indispensável é o idioma, tá? Então, nós vemos que cada vez mais a gente tem que estar por dentro de outros idiomas, principalmente o inglês. Né? Percebemos que muitas máquinas, muitos estudos ainda são em inglês, por exemplo, não possuem em português. O próprio desenvolvimento é feito, né? A língua que é feita, o desenvolvimento de sistemas é em inglês. Então, é bem importante, tá, o idioma. É importante também entender um pouquinho sobre a internet das coisas, sobre toda essa inovação que está acontecendo, tá, na tecnologia, sobre mecatrônica, tá. Vai surgir algumas profissões como engenheiro de... usar nossa colinha aqui. Engenharia da comunicação, coisas assim, estarão super em evidência, tá. Nós temos até algumas, utilizando a nossa colinha aqui, né? A gente vai passar para vocês aqui, só um minutinho. Vai passar o link para vocês, né? De algumas atividades que vão surgir, né, com essas mudanças, né? Que são algumas atividades do futuro, tá? Que nós temos basicamente... Vou mandar para vocês aqui, pessoal. São cientistas de dados, né? Que é o profissional que fará... o profissional que fará análises avançadas de dados e aplicará suas descobertas na linha de montagem. Precisa entender os processos de fabricação ou sistemas de TI e saber programar. Então, assim, gente, isso é até uma situação que eu vou falar para vocês. A gente pode não ter a formação técnica, o conhecimento técnico, como eu mencionei. Mas, assim, a gente tem que ter uma visão geral do nosso negócio. Bem, se eu trabalho, vamos supor, como tutor no Senac, eu tenho que saber qual é o meu papel dentro desse negócio, como um todo. Né? Se eu, por exemplo, não der uma bola para vocês, isso vai gerar uma reclamação junto, por exemplo, ao nosso relacionamento. Aí meu coordenador vai me chamar e vai procurar saber o que aconteceu. Então a gente tem que ter essa visão sistêmica, saber em que parte do processo da empresa a gente está. Então, por exemplo, esse profissional cientista de dados, ele é um profissional que basicamente vai lidar com informações, com dados. Porque hoje, o que nós temos de mais precioso numa empresa, além dos seus colaboradores, é a informação. Então a gente tem que saber interpretar os dados, saber o que está me dizendo. Vamos supor, se eu estou tendo, vamos supor, se o meu sistema me diz ali que eu estou tendo uma demora de um dia para entregar os produtos da minha empresa, bem, eu tenho que saber o que está ocasionando isso, eu tenho que investigar.
de que maneira está impactando o meu cliente, quando o meu cliente está deixando de comprar da minha empresa para comprar do concorrente. Até porque a inteligência que os sistemas têm, pessoal, ou é a gente que desenvolve nesses sistemas, ou é a gente que vai fazer a parte deles. Exatamente. Então, precisa, entendeu, dos colaboradores. Não, as máquinas não vão resolver tudo sozinho. E aí entra o papel do profissional para saber interpretar esses dados. Então, cada vez mais o profissional vai ter que ter esse papel mais de gestão, esse papel mais assim, de ter uma visão estratégica, uma visão geral do negócio. Ó, o Antônio traz que toda a tecnologia é desenvolvida para auxiliar o profissional de uma forma geral. Porém, quando tratamos de vendas, nada substitui o contato com o profissional. O aperto de mão e olho no olho, saber ouvir, não tem preço. Realmente, Antônio, faz muita diferença para muitas pessoas, e isso é primordial. Mas devido à nossa correria, muitas vezes do dia a dia, não conseguirmos, né, nos deslocar muitas vezes até os locais, acaba que a gente acaba utilizando, por exemplo, as compras online, entendeu? As lojas online. Então, isso ainda existe, pessoas que se deslocam, que preferem, e existem outras pessoas que não conseguem. Então, a demanda atual é que o fator humano acaba sendo um diferencial, né? A gente sabe. Assim como a gente falou a questão do nosso papel aqui no próprio Senac, né? Poderiam ter robôs aqui dando aula, a gente poderia ser algo mais, digamos assim, não ter toda essa comunicação que a gente está dando com vocês, essa troca. Mais padronizado. Padronizado, de, por exemplo, a gente ir dar a aula conforme o que a gente vai vendo que vocês vão colocando aqui, por exemplo, no chat. Imagina assim, então, a gente veio aqui para falar sobre indústria 4.0, a gente vai falar somente sobre indústria 4.0. Aí vocês perguntaram sobre segurança de trabalho, sobre corretagem. E a gente não falar nada sobre isso. E a gente não falar sobre isso, né? Vocês vão sair daqui totalmente chateados, né? Com uma expectativa não atendida. Estaremos, Luiz, estaremos todos vivos para ver essa evolução. Claro que, pessoal, provavelmente no nosso país será um pouco mais devagar, mas já estamos no caminho, tá? Já começou, a gente já percebe essas mudanças. E até a Rita falou que já viu na internet ali uma imobiliária que fazia vendas online. Então, assim, essa questão de saber o que a concorrência está realizando já é um primeiro passo para você trazer isso para o seu próprio negócio. Realmente, Paulo, não vai chegar um tênis pelo fio do computador. Não, isso não dá. Mas provavelmente, de repente, a logística seja mais rápida. De repente, a gente compre em uma hora esteja um tênis na nossa casa, a gente não sabe. Até a Magazine Luiza recentemente estava com... Até não confesso que eu não sei se eles estão com essa ação, mas eles estavam realizando até pouco tempo uma ação que você comprava, vamos supor, o produto hoje e até 24 horas ele chegava na sua residência. Então, a gente não vai receber pelo fio do computador, mas cada vez mais rápido. A tecnologia e a logística, por exemplo, eles são extremamente necessários, né, nesse processo. Ó, a Camila perguntou a nossa formação. Nós somos administradores, Camila. Temos especializações, o Léo tem... Em marketing. Em marketing, eu tenho especialização em gestão financeira, design institucional e educação. Até a Lu te perguntar a respeito da segurança do trabalho. Eu já trabalhei com segurança do trabalho. Eu também. Né? Seja as NRs, NR7, NR35. Mas faz tempo que eu já trabalhei com isso, então eu confesso que atualmente eu estou por fora dessa área, né? O que tem de tecnologia, de novidade, né? Realmente, o setor automotivo é pioneiro. É pioneiro. Tem razão. Ele trabalha basicamente com o conceito de indústria ao pé da letra, né? Total. Tudo, né? Sistemas. Camila, eu vou dizer assim que eu achei bacana, né? Mas foi uma experiência assim que eu tive durante uns 3 anos. Eu trabalhava na área comercial, né? Então basicamente fazia gestão de clientes como Walmart, Lojas Colombo, nós fazíamos a gestão da saúde ocupacional deles, né? A gente realizava admissional, demissional, exames periódicos. Alguns clientes a gente fazia os exames lá para profissional que trabalharia com altura, né? Foi uma experiência bem boa, assim, um mercado que tem muitos concorrentes, só que, como eu falei, hoje em dia eu estou por fora do que tem de novidade, né? Na minha época eu via que precisava muito, assim, uma questão de atualização em termos de informatização, né, dos dados dos colaboradores, né, para verificar quando o colaborador tinha que realizar um periódico. Na empresa onde eu trabalhava, a gente fazia muito desses controles por meio de uma planilha Excel,
Então imagina o caos caso desse algum problema de inserir uma informação, né? Então eu não sei como é que está esse segmento atualmente. Eu trabalhei mais, Camila, na parte já na área da docência mesmo, mas daí me ensinando matemática, na realidade, claro, com a realidade de vocês, por exemplo, ensinando como reduzir acidentes de trabalho, mas mais em relação a números mesmo, mas acabei entrando nessa área. E é bem legal. Bem legal. O Luiz perguntou ali se a tecnologia esfriará o ser humano. Olha, Luiz. Olha, boa pergunta, Luiz. Eu acho que pode. Pode ser porque a gente acaba não tendo, de repente, esse contato. A gente não sabe se daqui a alguns anos a gente estaria, por exemplo, aqui hoje, falando com vocês. Uma coisa que eu posso falar assim... Mas tem que ter esse contato, né? Assim, eu tenho amigos da área da psicologia que atendem muitos jovens na faixa dos 20 anos, 8 anos, e eles têm muita fobia na questão de falar com alguém, de poder conversar olho no olho. Então isso eu acho que é algo que as próximas gerações eles podem realmente incorporar essa questão da frieza. Né? Nós, como nos adaptamos a essa tecnologia, eu, por exemplo, eu e a Ariane, né? Eu sou um pouco mais velho que a Ariane, eu tive que me adaptar à internet, porque eu não nasci com a internet nas minhas mãos. A filha da Ariane, por exemplo, já nasceu com um tablet na mão. Né? Então, a gente teve que se adaptar. Então, nós temos ainda aquela questão do olho no olho, de conversar, né? Algo que as próximas gerações talvez percam, né? Não tem nem oportunidade de obter isso. Né? A Regiane traz que ela gosta da forma como os professores elogiam o trabalho. Regiane, a gente trabalha, a gente fica muito contente, tá? Primeiramente, em ler isso. Mas a gente preserva isso, a gente tenta preservar isso, principalmente aqui no Senac, né? De ter esse carinho, sabe? Esse contato com o aluno, não deixar tudo muito robotizado, porque é AD, vamos mandar algo padrão, ou não, a gente analisa trabalho por trabalho, pessoal, a gente lê todos os envios de vocês, a gente escreve o feedback, não é nada automático. Então, acho que isso que leva um pouquinho, a gente tenta levar um pouquinho desse carinho, sabe? Entregar para vocês algo que vocês consigam perceber que a gente está com vocês. Mesmo estando à distância, nós estamos juntos, entendeu? Para desenvolvê-los, para realizar essa troca que nem estamos fazendo hoje. É o fator humano, né, que acaba sendo diferencial, né? Porque essa questão de a gente elogiar, dar um feedback de acordo com aquilo que foi enviado por cada aluno, faz com que vocês tenham um maior engajamento, né? Porque eu, por exemplo, se fosse aluno e tivesse sempre uma resposta do meu professor de maneira padrão, eu ia acabar me desmotivando e talvez, né, acabaria saindo do curso, é algo que a gente procura evitar, né, no Senac. Que legal, Camila. A gente fica muito feliz com esse feedback. Legal, Luiz. Show, Luiz. A gente também acha. A gente fez uma pequena palestra só com o basicão mesmo, pessoal, assim, para dar introdução. Mas isso não quer dizer que nas próximas, de repente, em outro momento, até nessa própria maratona de inovação que está tendo, a gente não traga um pouco mais a fundo, já que aí vocês já conhecerão, né, já sabem o básico sobre o assunto. E até no próprio curso de logística, né, mais pro final do curso, nós falamos um pouco mais sobre tecnologia na logística, por exemplo. Né? Então a gente já está procurando aprofundar cada vez mais esse tema. Provavelmente os outros cursos também a gente pode sugerir, se já não estão também pensando em aprofundar ou aprofundando nesse assunto, mas levaremos como sugestão também. Pessoal, foi ótimo estar com vocês hoje. Vamos ver se a gente prepara um outro material, de repente, um pouco mais a fundo, para continuar falando sobre esse assunto, porque tem muita discussão ainda sobre ele. E amanhã já estará disponível o link. Foi ótimo estar com vocês essa noite. Espero que vocês tenham gostado dessa troca que tivemos. Legal, Eliege. Legal, Eliege. De nada, que isso, Regiane. Boa noite, Luiz, também. Luiz, até breve. Bastante. Muito obrigada por toda a participação de todos, ok? Luiz, Regiane. Foi ótimo. Camila. Vai ter link sim, Monique. Acredito que até o final da semana seja compartilhado, tá bom, gente? Aí vocês de nada, podem que isso. Mais calma. Qualquer dúvida, pessoal, podem mandar lá dentro do fórum de dúvidas ou no Fale com o Tutor, ok? Que a gente responde, não tem problema. Bacana, boa noite para vocês. Tchau.
pessoal. Tá, boa noite. A gente vai Até pegar a mais. sala aqui. Tchau, gente. Boa noite.